terra da resistência e das batalhas tribais, também inspirou um dos maiores líderes pacifistas da história. O indiano Mahatma Gandhi viveu em Joanesburgo e ficou preso nesse antigo forte, onde os detentos eram separados pela cor da pele. Um passeio pela vila que representa as principais tribos que construíram a identidade desse país, que possui 11 línguas oficiais. Uma metrópole onde modernidade e tradição estão lado a lado. Então, bora viajar! A montanha de grama era usada como camuflagem para esconder o que de fato existe aqui. Do alto dessa colina que os holandeses tentaram conter a invasão inglesa a Joanesburgo. O chamado Forte Velho foi construído no final do século XIX para ser uma prisão, mas por causa de sua posição estratégica acabou sendo usado para proteger a cidade. E com a derrota do governo holandês em 1902, o forte voltou a ser apenas uma cadeia, que funcionou até 1983, exatamente um século após sua construção. Hoje, a Colina da Constituição se transformou em um museu. A arte ilustra o terror de quem passou por aqui. Como em praticamente tudo na África do Apartheid, os presos também eram divididos com base na cor da pele. Na Zona 4, considerada a pior de todo o complexo, ficavam os presos negros. As celas eram dominadas por gangue, que impunham um regime muito violento dentro dessas paredes. E sem dúvida essa aqui é a pior parte da prisão de Constitutional Hill, que é a solitária. Os presos eram trazidos para esses pequenos cubículos. Vamos entrar aqui nessa cela para vocês verem. Olha só o tamanho. Hoje tem uma exposição de arte aqui dentro, mas é desse tamanhozinho aqui que vocês podem ver, bem pequeno, bem apertado. E os presos que eram trazidos para cá eram obrigados a passar 23 horas do dia aqui dentro, com essa porta pesada aqui, olha só, fechada. Eles, dá para ver o som aqui, né? Eles não conseguiam ouvir nada que vinha lá de fora. Eles recebiam um balde para fazer as necessidades fisiológicas, recebiam um pouco de água e passavam 23 horas do dia trancados aqui dentro. Eles só podiam sair durante 1 hora para ter um banho de sol, aqui nesse espaço que é a solitária em Constitutional Hill. Até a comida era distribuída com base na raça dos detentos. E como os negros eram as maiores vítimas da segregação, eles recebiam a menor quantidade de comida. A tabela mostra algum desses absurdos. Por exemplo, os negros não recebiam nem pão, nem sal, nem leite, alimentos que eram ofertados aos presos brancos. Os negros recebiam porções menores de carne e tinham a sua alimentação praticamente à base de farinha de milho. Outra situação degradante é que o banheiro ficava colado no refeitório, algo que causa náuseas só de imaginar que as latrinas ficavam pertinho dos alimentos que eram servidos. No setor destinado a pessoas de cor, aquelas que pelo regime não eram consideradas brancas e nem negras, como os asiáticos, por exemplo, uma ideia de resistência sem violência e pacífica aos mais cruéis regimes de colonização começou a ganhar vida aqui. Quando a gente pensa em Mahatma Gandhi, a gente pensa logo na Índia. Mas depois de se formar em Direito lá na Inglaterra, Gandhi veio aqui para a África do Sul desse jeito, olha, bem jovem, como um jovem advogado para trabalhar aqui na região de Joanesburgo. E Gandhi também tinha um jornal. Aqui a gente vê essa máquina de escrever usada por ele. E como ele sempre escrevia no jornal textos contra o governo inglês que dominava o país, ele veio para essa prisão várias vezes. Então a gente pode dizer que foi aqui na África do Sul que Gandhi começou a ter as suas ideias pacifistas, numa luta contra o governo sem guerra, numa guerra com paz. Essa ideologia de Gandhi que influenciou e influencia o mundo inteiro até os dias de hoje.
Além da máquina de escrever, outros objetos usados por Gandhi também estão expostos aqui, como roupas, sandálias. Um busto foi erguido em homenagem ao líder, que depois voltou para a Índia e derrubou o domínio inglês de seu país sem disparar um único tiro. Outro pacifista, o ex-presidente Nelson Mandela, também passou alguns poucos dias por aqui. Mandela aqui esteve só 2 semanas, enquanto ele se preparava para o seu tribunal, que foi o Tribunal de Rivónia em 64, quando ele e muitos outros foram condenados à cadeia perpétua, né? Mas ele em prisão não esteve aqui. Essas 2 semanas que ele teve uma cela para ele mesmo e estava na área do forte, na área dos brancos, porque eles deram uma cela toda para ele. E aqui, na área dos negros, não tinha lugar para dar para ele, porque ele tinha que estudar o caso, ele era advogado, era parte da defesa, então ele precisava muito lugar. E por isso ele foi para a área dos brancos, mas só 2 semanas. Quando acabou o tribunal, depois ele acabou indo para a prisão de Pretória, do Cabo e da Ilha. Mas a história deu uma volta e tanto, onde durante quase um século funcionou essa prisão cruel e segregacionista. Agora é a sede da Corte Suprema de Direitos Humanos da África do Sul, onde 11 ministros são responsáveis por garantir que os direitos das pessoas sejam respeitados, independente da cor da pele. Seguimos nossa viagem pela África do Sul. Joanesburgo é uma metrópole moderna, com pouco mais de 5.600.000 habitantes. O ex-presidente Nelson Mandela é reverenciado em vários pontos da cidade. No principal e mais bonito shopping foi construída bem no meio uma praça dedicada ao Madiba, a Praça Nelson Mandela. A estátua gigante de Mandela é acompanhada de outras obras de arte. Uma exposição permanente e gratuita para dar aquela pausa nas compras e apenas admirar todos esses trabalhos. O shopping e a praça estão no bairro de Sandton City, onde estão as principais redes de hotéis e o centro financeiro da cidade. É a região mais moderna e luxuosa de Joanesburgo. Mas a história dessa nação não foi escrita nesses prédios, não. A multicultural África do Sul carrega em suas características atuais marcas milenares de diversas tribos. O país tem 11 línguas oficiais, sendo que o inglês e o africâner são os mais falados. E hoje, os visitantes podem conhecer um pouco das tradições de 5 das principais tribos que construíram a identidade sul-africana. Bem-vindos à Vila Cultural Lezedi. E antes de entrar, temos que fazer um dos rituais praticados pelos antigos Zulus sempre que saíam em uma longa jornada. Na entrada da vila, você vê esse círculo aqui com várias pedras, onde eles deixavam aqui esse pedido de paz, de prosperidade, de uma boa viagem para os seus ancestrais. Então você vem aqui fora, no chão, deixa eu achar uma aqui, pega uma pedra, aqui, qualquer uma aqui no chão, cospe na pedra e joga na pilha. Então, fingi que cuspi, né? Mas tudo bem. Para não mostrar, eu cuspi aqui na televisão. Então você cospe na pedra, pede boa sorte, joga lá dentro e começa a viagem. Pedra jogada na pilha, agora sim podemos entrar. As casas construídas de barro, rochas e palha são réplicas idênticas às das tribos que habitavam a África do Sul muito antes da chegada dos colonizadores europeus. Cada uma com sua característica própria. Os Basotho, a tribo que vivia nas montanhas, usavam esse chapéu em formato de cone, igual ao telhado das casas. Enquanto uma mulher faz artesanato, a outra usa uma pedra para moer o sorgo e produzir uma cerveja típica da tribo. E a principal e mais poderosa de todas elas é a tribo Zulu.
A figura mais famosa, tribal, podemos dizer assim, aqui da África do Sul, é o rei Chaka. Ele foi o rei Zulu que assumiu o trono em 1816 e ele foi o primeiro grande rei a unificar o povo africano. E uma coisa interessante aqui é que ele mudou a forma de lutar dos guerreiros. Quer ver? Antes do rei Chaka, eles usavam essa espécie de lança aqui para lutar. A lança é uma arma eficiente, mas eles tinham que arremessar essa lança e depois eles acabavam perdendo a arma. Mas foi graças ao rei Chaka que ele criou, na verdade, esse tipo de espada aqui, que mais parece um facão. Então ele revolucionou também a forma dos Zulus lutarem. Eles deixam de ser uma luta à distância com a lança e passa a ser uma luta mais corpo a corpo com essa espada aqui. Então o rei Chaka, he was the best king, right? The best king of the Zulus, Shaka Zulu. Aí, o rei Chaka foi o maior rei dos Zulus e todos eles falam que eles são filhos do Chaka. So you guys are sons of King Chaka, right? We are the sons and daughters of the great King Shaka Zulu, yes. Todos eles são filhos e filhas do grande rei Zulu, Chaka. And we also like fighting, eh? Ah, do you like fighting? Yes. Let's fight here? Yeah, we can fight. No, I'm just kidding, né? Ele falou que eles também gostam de lutar. Eu falei com ele, vamos lutar agora aqui. E ele veio pra cima. Eu falei, não, tô brincando, vou encarar esse homem nada. Já essa outra tribo usa o kilt, a famosa saia escocesa. Conta a lenda que soldados da Escócia faziam parte do exército britânico na época da colonização e vieram na frente das tropas. Como para os africanos a prioridade sempre é proteger as mulheres e nunca atacá-las, eles viram as pessoas usando saia e não atacaram. Só perceberam que se tratavam de homens quando os escoceses já estavam bem perto, o que deixou a luta mais difícil. Mas os tempos de guerra ficaram para trás. A alegria é uma marca desse povo tão querido e hospitaleiro que faz questão de sorrir o tempo todo para os turistas. E que tal a língua falada pelos Xhosa? E tem que ter esse estalo mesmo. Presta atenção no som produzido por eles. Obrigado. Quando o assunto é dicção, essa é sem dúvida uma das línguas mais difíceis do mundo. São 3 tipos de estalos, um produzido no céu da boca, outro na ponta da língua e outro na garganta, segundo o nosso guia. Cada um tem um significado diferente na fonética peculiar dessa, que é a tribo de origem de Nelson Mandela. Até quando eles cantam, os sons estalados aparecem. E repare que não tem ninguém estalando os dedos, não. Tudo é produzido na boca mesmo. E para terminar, uma apresentação das danças tribais cheias de significados. Como, por exemplo, para atrair sorte, para espantar os inimigos, para agradar as mulheres. A dança é uma expressão da vida para os sul-africanos. E depois do passeio, um almoço com pratos típicos do país. Bom, e agora a gente continua experimentando os sabores aqui da África do Sul. Eu estou nesse centro cultural aqui, onde a gente pôde ver um pouquinho da cultura de várias tribos. E na hora do almoço, eles trouxeram esse prato aqui pra gente, com essa carne aqui, olha só, que é carne de crocodilo. Eu sei que no Brasil muita gente já comeu jacaré, vende jacaré de cativeiro, é um animal silvestre, não pode caçar, é proibido no Brasil. Mas aqui eles serviram pra gente esse crocodilo. Vamos experimentar. É muito bom. A textura parece um frango bem temperado, carregado no tempero. Então, crocodilo está aprovado. Então vamos para as dicas do episódio de hoje para quem quiser vir à África do Sul. Reserve pelo menos 2 horas para visitar a Colina da Constituição e ver a cela onde ficou Gandhi e a Corte Suprema de Direitos Humanos. Os ingressos variam, mas quando eu fui, o tour de 2 horas custava 180 rands, mais ou menos R$60. Visite também a Praça Nelson Mandela, no Shopping Sental Mall.
Esse passeio é de graça, fica a dica. E no mesmo dia você pode separar parte da tarde para conhecer a Vila Cultural Les Edis. O valor aqui varia muito, com base no tipo de programa que o visitante quer fazer. Então, o melhor é consultar a sua agência de viagem. A nossa parceira aqui no programa é sempre a Mondiale, que tem todas as informações e pacotes para você conhecer essa nação espetacular que é a África do Sul. A nação arco-íris, como bem definiu o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, o arcebispo Desmond Tutu. Um país tão colorido e cheio de vida não poderia receber um apelido mais apropriado.